não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Amém, irmãos? Pode se assentar. Uma semana e meia para cá, irmãos, Deus tem colocado esta palavra no meu coração, primeiramente porque Deus me chamou a atenção sobre a oração, irmãos. Às vezes a gente se engana e acha que temos vida de oração com Deus, porque tiramos alguns minutos do dia para orar, e Deus vem até nós e diz: isto não é uma vida de oração. Glória a Jesus. Então, esta noite eu quero trazer 3 sugestões de práticas para que a nossa vida de oração mude do natural para o sobrenatural de Deus. Glória a Jesus Cristo. Nota-se que no versículo iniciante da parábola, Jesus vai mostrar que nós temos que orar sempre, e não é somente orar sempre, é um dever nosso orar, é uma obrigação que temos em nossa vida cotidiana, diária, como cristão, orar e manter esta vida de oração todos os dias, continuamente. Glória a Deus. E ele vai dizer: o dever é orar sempre e nunca desfalecer. A palavra desfalecer aqui na Bíblia, ela tem um tom e significa falhar, estar fraco, estar exausto, estar mal, apresentar-se como um covarde, ser preguiçoso com as obrigações. Então Jesus está querendo dizer: você tem que orar sempre, você não tem que ser um covarde, um preguiçoso, uma pessoa que não tem obrigações com uma vida de oração, com uma vida de comunhão e intimidade com Deus através do desenvolvimento da oração. Sabemos que a oração do justo, ela é poderosa e eficaz. A oração de um cristão é uma das armas que Deus deu a ele para guerrear e combater contra o inimigo. Então não podemos ser covardes, não podemos falhar, não podemos estar fracos na oração, não podemos estar mal ou nos mostrar exaustos, preguiçosos, sem obrigação nenhuma com a nossa vida de oração. Nós temos que começar a orar mais, começar a tirar mais tempo com Deus, que um dia nosso tempo, a nossa vida, que passa tão depressa, nós vamos ter que prestar conta com Deus. Nós vamos ter que ir diante de Deus e prestar conta do nosso tempo. E neste tempo, nesta prestação de tempo, quanto tempo nós tiramos para orar? Quanto tempo nós tiramos para crescer em intimidade com Deus? Torno a repetir, a oração, aleluias, é uma das formas de desenvolver intimidade com Deus. Intimidade, ser íntimo de Deus, ter uma comunhão mais afetiva com Deus. Glória a Jesus Cristo, aleluias. Então nós não podemos desfalecer. E eu quero aqui apresentar a primeira prática para a sua vida de oração. Separe um tempo e um lugar todos os dias e não negocie isto por nada. Vou repetir novamente: separe um tempo e um lugar todos os dias e não negocie isto por nada. Não negocie o teu momento de oração com filmes, com séries, com Facebook, com Instagram, com qualquer outro banquete que o inimigo venha te colocar na tua frente para poder se distrair. Não negocie com aniversário, com comunhão familiar, com isso ou com aquilo. Se você disse que naquele dia ia tirar tal hora para orar, tal hora ia lá falar com Deus, faça isso.
Independente se caiu em cima de tal coisa, o horário que você colocou ali. Separe um tempo, separe um lugar. Não negocie isto por nada na sua vida. A sua vida de oração depende deste tempo com Deus. O seu crescimento em oração depende deste lugar que você vai separar com Deus. Você precisa separar. Você precisa ter um local, um lugar onde exclusivamente você vai se ajoelhar a Deus. Se distanciar de tudo, desligar de tudo, vai entrar ali e abrir o coração com Deus, vai se comunicar com Deus. Somente você e Deus, mais ninguém, mais nada pode atrapalhar este momento. É um momento a sós com teu Pai. É um momento em que você vai falar com Ele, vai ouvir Ele falar com você. Glória a Jesus Cristo. E por que eu digo isso, irmãos? Porque eu digo que você tem que ter um lugar, tem que ter um templo, tem que planejar isso daí. Porque o diabo, ele tem derrotado as maiores orações antes que elas aconteçam. Vou repetir novamente. Alguém vai dizer assim: que isso, irmão Luan? O diabo derrotar a oração? Elas não aconteceram. Por isso ele derrotou. A tua oração que ia acontecer meio-dia, que você colocou, meio-dia eu vou orar. E por que você não orou? Porque o diabo te derrotou antes de você ir orar. E as maiores orações que iam acontecer não aconteceram. Porque o diabo, ele te desfocou no dia. Ele tirou você do eixo, do núcleo, da vontade da oração. Ele te ocupou com outra tarefa no teu dia. Te ocupou na área doméstica, te ocupou com os filhos, te ocupou na TV, te ocupou em qualquer outra coisa. E você perdeu aquele tempo que você tinha exclusivamente para com Deus. Talvez aquela fosse a oração que você ia fazer extraordinária, sobrenatural. Talvez aquela hora da tarde que você ia orar e não orou, que você pensou: hoje eu vou orar a tal hora eu vou estar em oração, e não aconteceu. O diabo odeia a mim, muito mais a minha vida de oração, porque ele sabe que se eu orar, eu vou ter intimidade com Deus. E se eu ter intimidade com Deus, eu vou começar a fazer a vontade de Deus. E se eu fizer a vontade de Deus, o meu amor, a minha obediência vai estar com Deus. E eu vou começar a refrear a minha carne. E vou começar a andar em espírito e agradar a Deus. E Ele não quer isso para a minha vida. Ele não quer que eu ore, Ele não quer que eu tenha um tempo, Ele não quer nada. Ele quer me distrair, me desfocar dos objetivos meu cristão. Vou repetir novamente. O diabo tem derrotado orações que eram para acontecer e não aconteceram. A nossa vida está se tornando superficial com Deus. A época que estamos vivendo, o agora, que exige, que tem a nos exigir mais oração, está nos colocando em uma situação que a gente não está conseguindo orar mais. Estamos tão preocupados com as tempestades, as ondas, as pandemias, as epidemias, os furacões, os terremotos, as doenças, e se esquecemos que temos que orar. Se esquecemos que temos que ter uma vida piedosa com Deus. O salmista Davi disse, eu anotei alguns versículos aqui. No Salmos 4 e versículo 3 ele diz: saibam que o Senhor escolheu o piedoso. O Senhor ouvirá quando eu invocar. O Senhor escolheu pessoas piedosas em oração. Pessoas que quando abrir a boca para falar com Deus, ao mesmo instante Ele vai inclinar os seus ouvidos e vai ouvir Ele falar. Por isso precisamos orar. Precisamos, aleluias, separar um lugar, separar um tempo, não negociar este tempo por nada com Deus. 1, 2, 3, 4, 5, 9 horas de oração. Não sei, irmãos,
Porque quanto mais a gente ora, mais a gente se entrega, mais o tempo passa e a gente se esquece de quanto tempo estamos ali na presença de Deus. O sono vai embora, a preguiça vai embora, a tristeza vai embora, as preocupações vão embora, tudo vai embora, quando realmente dobramos os joelhos e oramos a Deus, enfrentamos em oração. Tem oração que a gente vai entrar e não vai sentir nada, 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 nada. Tem pessoas que desistem na oração porque não sentiram nada. Talvez na primeira oração você não sentiu, talvez na segunda você não sentiu nada, na terceira pode ter certeza que o céu vai se abrir. O céu vai se abrir, você vai sentir o gozo, você vai sentir o arrepio, você vai sentir o calor que a oração causa em nossas vidas, o fervor que ela tem, o impacto que ela tem. Eu já fui orar, irmãos, orei meia hora e disse: Senhor, o que está acontecendo? Deus disse: continua orando, segura ainda um pouquinho mais, o diabo está lutando, ele disse. Depois de algumas horas ali em oração, desceu aquela presença, só que eu tive que lutar, porque o diabo não quer que você sinta nada na oração. Ele quer que você entenda que Deus não está te ouvindo, que Deus não está te vendo, que Deus não está fazendo nada, que você está falando com as paredes. Mas Deus está te ouvindo, como o salmista falou. Ele vai me ouvir quando eu invocar. Glória a Jesus Cristo, glória a Deus. O núcleo dessa parábola, o ponto central dela é orar sempre até Deus te responder. Orar sempre, insistir até Deus te responder. Insistir na oração até Deus te responder. Este é o ponto desta parábola. Vamos para a segunda prática da vida de oração. Vou repetir a primeira novamente. Separe um tempo e um lugar, todos os dias. Não negocie isto por nada, nada. Segunda prática na tua vida de oração: orar com a leitura da palavra. Nota-se, não estou me exaltando, porque eu também sou pequeno, falho e pecador. Mas nota-se na oração de muitas pessoas que elas não leem a Bíblia. Infelizmente, irmãos, é uma verdade que temos que falar. Não quero constranger o meu irmão, não quero afetá-lo com essas palavras, mas quero incentivá-lo ele a ler a Bíblia e a ter uma oração bíblica. Orar com leitura da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é espada. Em Efésios está escrito: é espada, o Espírito é espada. Quando você ora juntamente com a palavra, você está tornando viva a tua oração e potente, porque você está citando a verdade de Deus. Você está citando o que está escrito, e contra a verdade não há nada. Não há o que podemos fazer contra a verdade, não há o que o inimigo pode fazer contra a verdade. Se você citar versículos na sua oração, e nesses versículos tem a eficácia de invalidar investidas do maligno, elas serão inválidas, porque a verdade foi exposta na oração. Glória a Jesus Cristo. Perceba, se você orar sem abrir a Bíblia, pode abrir os olhos, irmão, na oração, pode ler aqui. Eu me lembrei de um versículo orando, fui lá, orei. Pode fazer isso, tenha comunhão, tenha intimidade. Glória a Jesus Cristo. Note uma coisa: se você não abrir a Bíblia para ler antes de orar, se você não fazer o acompanhamento da Bíblia, você vai se distrair em 10 minutos. Você vai estar falando, mas a tua mente em outro lugar. A tua mente, ela se distrai. Foque ela na palavra.
Foque o teu pensamento na palavra. Foque a tua oração na palavra. Ore com a palavra. Medite com a palavra. Leia com a palavra. Faça a tua oração com a palavra de Deus. Glória a Jesus Cristo. Ore o tempo que você quiser. Ore o quanto você quiser. Leia quanto você quiser. Tem uma das palavras que eu gosto no culto de missões. Quando eu oro, eu gosto de citar a parte que Abraão intercede por Ló. Abraão vai dizer: Senhor, se houver 50 justos, o Senhor vai destruir um ímpio? Deus disse: não, se houver 10, 1 e vai diminuindo, eu não vou destruir. E Deus poupou a vida de Ló. Cite isto no seu culto de intercessão. Senhor, se houver 10 justos lá, Senhor, não destrua. Não destrua. Porque está escrito, o Senhor disse que não vai destruir o ímpio com o justo. Cite versículos. Não estou dizendo para você apertar Deus, mas abreviando assim, é como se você estivesse apertando Deus. Está aqui, Senhor. Na minha oração é o que está escrito aqui, ó. O Senhor não vai fazer o mal no ímpio e no justo. O Senhor vai tirar de lá. Glória a Jesus Cristo. Ore com a leitura. Você vai ver a sua oração ser transformada. Você vai ver a sua oração ficar mais bela, mais linda, mais poderosa, mais cheia da palavra de Deus. Glória a Jesus Cristo. Item 3. Ore em círculos concêntricos. A palavra é meia feia, difícil de entender, mas eu vou explicar, irmãos. Por exemplo, você pode orar de dentro para fora, de fora para dentro. E eu me encaixo aqui, irmãos. Aqui eu me encaixo, irmãos. Eu sempre começo orando de dentro para fora. Como assim, irmãos? De dentro para fora. Eu, antes de aprofundar a minha oração, eu exponho a minha criatura diante de Deus. Eu exponho a minha natureza adâmica diante de Deus. E digo: Senhor, me mata. Me humilha. Me abate. Me castiga. Tira de mim o que não agrada ao Senhor. Arranca de mim as raízes do mal. Arranca de mim as concupiscências. Tira de mim esse desejo desenfreado de errar, Senhor. Este desejo, esta criatura que todos os dias luta para fazer o que é errado. É como Agostinho disse: eu achei que ele tinha morrido nas águas do batismo, ele disse, mas eu descobri que aquela criatura sabia nadar, ele falou. Então eu tenho que lutar contra ela todos os dias. E é na oração que eu vou lutar contra a minha carne e dizer: Deus, tenha misericórdia de mim. Na mesma passagem, Jesus vai dizer a palavra do fariseu e do publicano. E ele vai dizer assim: e dizia esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. Tem pessoa que ora e você vê a arrogância dela na oração dela, a autossuficiência que ela tem nela mesma na oração dela. Aí o fariseu vai dizer assim: Senhor, eu jejuo, eu dou dízimo, eu dou oferta 3, 4 dias, eu não sou adúltero, eu não sou pecador. Aí vai chegar o publicano e vai dizer, a Bíblia vai dizer que nem mesmo ele queria erguer os olhos para o céu, e batia no peito e dizia: Senhor, tenha misericórdia de mim, pecador. Na oração, o monstro sou eu. Quem eu tenho que matar sou eu na oração. Quem tem que morrer antes de eu começar a interceder, começar a
ir mais intensamente, a entrar nas águas da oração até o pescoço, primeiramente sou eu. Eu tenho que morrer. Eu sou a pessoa que mais necessita espiritualmente de oração. Essa pessoa aqui, Luan, eu preciso mais de oração do que você precisa das minhas orações. Não que eu não tenha que orar, eu tenho que orar por você. Nós oramos uns pelos outros, suportamos as cargas uns dos outros. Mas eu preciso mais de oração. A minha vida precisa mais de oração. Eu me conheço. Você se conhece. Você conhece o que você pensou durante o dia. Ninguém sabe, a não ser Deus, o que você pensou. Você sabe o que você olhou durante o dia. Ninguém mais sabe senão Deus. Você sabe o que foi criado no coração, o sentimento durante o dia. Ninguém mais sabe, Deus sabe. E Deus, sabendo disso, é o que me incomoda. É por isso que quando eu me ajoelho eu já começo. Eu, pecador, é eu, Senhor. Pode me matar, pode me destruir, pode me abater. Retira de mim, afasta de mim a pedra de tropeço. Tira-me do laço do passarinheiro. Tira de mim o que não agrada a ti. Destrói. E ajude-me a ser melhor. Ajude-me a melhorar. Ajude-me a crescer contigo. Mesmo que eu caia, Senhor, durante o dia, este cair foi meu, mas o levantar é teu, ó Deus. Fui eu que caí, Senhor. Reconheço que fui eu que caí. Mas a tua palavra diz que o Senhor é quem levanta. E eu preciso do teu levantar em minha vida. Eu necessito deste levantar. Eu necessito dessa ajuda. Por isso ajude-me, este pecador. Glória a Jesus Cristo. Glória a Deus. Depois de orar por mim, expor o que o meu olho olha, expor o que a minha mente pensa, expor o que o meu coração sente, expor as minhas mãos sujas, o porquê que eu manchei as minhas vestes, o porquê que eu pequei, eu oro pela minha família. Mas primeiro eu me concentro em mim, porque se eu não me concentrar em mim, eu não consigo evoluir a minha oração. Primeiro eu tenho que sentir o sangue de Cristo escorrendo na minha cabeça, aleluias, me perdoando, dizendo: eu te perdoo. Continua orando, continua orando. Eu tenho que sentir a graça abundante superabundando sobre o meu pecado, fortalecendo-me na minha fraqueza e tornando a minha oração depois das misericórdias poderosa. Aí eu saio da minha pessoa e começo a orar pela minha família, porque a minha família precisa de oração. Os meus filhos precisam da minha oração. Eu não sei você, como é que é na sua casa, mas o teu filho tem te visto orar, a tua esposa tem te visto orar, tu tem visto o teu marido orando. Quantas vezes no dia o teu filho te pegou orando? Quantas vezes a tua esposa te pegou orando? Como é que você vai dar exemplo para o seu filho de cristão piedoso se você não ora? Teu filho não te pega orando. Meu pai está orando. E sai de ré para trás. Não vou atrapalhar porque ele está em comunhão. Quantas vezes tua esposa abriu a porta, está orando, e voltou para fazer não sei o que. A tua família precisa de oração. Teu casamento precisa de oração. A tua esposa precisa que você ore por ela. Ela será santificada através de você.
O apóstolo Paulo disse: quem é solteiro, cuide das coisas de solteiro e como agradar a Deus. Mas quem é casado, faça coisa de casado. Ajude em casa, cuide os filhos, ame a esposa como Cristo amou a igreja e ore por ela. A minha esposa me conhece. Eu luto todos os dias contra um sentimento que eu tenho, irmãos, que é a raiva. Eu luto, irmãos. Um dia Deus vai me dar vitória. Não que eu seja um grosseiro, porque eu não sou um grosseiro. Eu trato ela bem, eu cuido dela, eu cuido dos filhos, eu cuido da casa, eu faço janta, eu limpo, eu arrumo, eu viro, eu faço e aconteça, irmãos. Porque nós não somos mais dois, nós somos um. Então eu não gasto ela, porque no dia que eu estou trabalhando, ela está em casa. Aí eu penso no meu serviço. Ela se gasta muito mais cuidando dos filhos, que é muito mais cansativo do que eu aqui trabalhando. Então eu me preocupo às vezes em ajudá-la mais. Mas eu tenho que me preocupar mais na oração. Muito mais em orar por ela. Orar pelos meus filhos. Orar pelo Davi, que Deus batize ele com o Espírito Santo, Deus de pequeno. Ele ora todos os dias, irmãos. Todos os dias ele diz: pai, quem vai orar por mim hoje? Tu, a mãe. E a gente fica revezando. Não, hoje eu oro, amanhã a tua mãe ora contigo. Mas todos os dias antes dele dormir, ele ora. Às vezes ele falha algum dia porque ele está muito cansado, mas ele ora, irmãos. Glória a Jesus Cristo. Está cantando já, glória a Deus. E eu quero que Deus batize ele pequeno já. Que Deus levante ele pequeno. O que Deus não fez em mim, Deus faça nele, Deus de ontem, para ontem. Billy Graham disse, todo mundo que conhece Billy Graham, irmãos, disse em uma entrevista, depois de velho já, pouco antes dele morrer, um repórter perguntou para ele: se tu pudesse voltar atrás, ele disse, o que o Senhor faria? A resposta dele foi comovente, irmãos, principalmente para mim, me arrancou o coração. Ele disse: eu tinha me convertido mais cedo, ele disse, porque eu percebi que o tempo que eu tenho de ministério a minha vida foi tão breve, ele disse, então eu tinha me entregado mais cedo, me ocupado mais cedo ainda com as coisas de Deus, porque a vida passou assim, ele disse, e eu não percebi, e já foi, e foi. E o que nós temos feito? Glória a Jesus Cristo, glória a Deus. Depois de orar pela minha família que precisa de mim, meus filhos precisam de mim, eu oro pelo meu ministério e pelos líderes da minha igreja. Tenha etapas na sua oração. Ela vai se tornar longa, porque você tem etapas para orar. Glória a Jesus Cristo. Olhe pelo teu ministério, ore pelos teus líderes, olhe pelo teu pastor, olhe pelos teus companheiros de labuta que estão lutando contigo. Orem pelas suas irmãs da oração, orem junto com os seus jovens. Orem uns pelos outros, sofram as angústias uns dos outros, suportem as cargas uns dos outros, ajude uns aos outros. Depois eu amplio a minha oração pelo mudo e pelos missionários. E é nessa hora aqui, irmãos, que esta noite eu estava dormindo. Aí eu disse para minha esposa, ela disse, não, então tu não estava ali, ela falou. Aí eu expliquei para ela, mesmo assim ela não entendeu. Aí eu não quis explicar mais. Eu passei a noite inteira orando, mas estava ali dormindo deitado. Mas eu estava em oração a noite inteira em espírito. Eu vi as minhas orações, eu senti as minhas orações, eu chorei nas minhas orações deitado na cama. Deitado, eu disse, amor, como pode? Eu disse para ela, eu fiz uma oração tão extraordinária, deitado na cama. Ali, eu estava dormindo e o meu sonho foi que eu estava orando. E quando eu ampliei a minha oração em questão de missão, em questão de missionário, sabendo que os missionários passam, eu choro. Eu me indigno comigo mesmo.
eu me entristeço comigo, eu me aborreço, eu digo: Senhor, socorre eles, porque eu tenho tudo aqui e não faço nada. E eles estão lá perdendo a cabeça, morando em containers, comendo sal. Eu não me esqueço, irmãos, daquela do sal. Os irmãos que não vieram, os irmãos moravam no container ali, obrigados a ficar no container, espancados, amarrados. Davam comida com sal para eles ingerir a comida com fome e vomitar a comida logo após. Nós nos deitamos numa cama quente. Pode estar frio aqui, irmãos. Alguns irmãos não vieram porque sente o desejo de se cuidar maior. Mas alguns irmãos não vêm mais, não estão nos cultos, porque não ora mais, porque não tem vida de oração mais. E este irmão precisa de mim, este irmão precisa de você, este irmão precisa da igreja orando, acesa, poderosa, para que ele venha novamente. Glória a Jesus Cristo. Oro pelos povos, nações, tribos, países, continente, crenças, religiões, para que o evangelho chegue lá, retire os altares de Baal e coloque somente Cristo como Salvador. Derrube os postes ídolos, derrube Jezabel, derrube os banquetes, derrube tudo, as estátuas, e coloque o único caminho, a verdade e a vida no coração daqueles que estão perecendo. E acho que o caminho que estão trilhando está escrito em Provérbios: há caminhos que parece que é de vida, mas é de morte. Eles acham que este caminho é de vida, mas é de morte. Então nós precisamos interceder em oração por eles, para que o evangelho chegue a eles em tempo oportuno, e faça o Espírito Santo, o pecador, se arrepender do seu pecado, juízo, e a se batizarem, crer em Deus, em crer em Jesus Cristo. Mas vou adiantar aqui, irmãos, para mim não ser extensivo. Depois eu oro pela política. Respeito ao irmão, respeito muito, ok, que não gosta de misturar religião e política, ou política e igreja. Tudo bem, irmão, eu te respeito. Mas entenda que num voto seu, eu não queria falar sobre isso, mas vou falar. Num voto seu, você pode mudar o destino de um país. Em quem você põe lá para presidir, pode mudar certos decretos e emendas que são feitas contra a igreja de Deus. Charles Spurgeon disse: tolo é aquele que acha que política e religião não se misturam, ele disse. Porque se não se misturar e nós, igreja, não tiver uma frente partidária aonde depositar o voto, os corruptos vão continuar no poder, ele disse, e os lobos vão continuar pregando nas igrejas. Então nós temos que botar pessoas lá no poder que temem a Deus, que respeitam a Bíblia e os bons e usos costumes que nós estamos zelando. Respeite a família. Temos visto os prefeitos, vou citar o nome dele aqui, irmãos, não sei se pode citar, mas se não pode, depois corta ali. Ciro Gomes, junto com seu irmão, bateu de frente com o pastor e disse que se ele abrisse, ele ia vir prender dentro da igreja, ia humilhar um pastor. É assim que eles estão, os prefeitos, os queridinhos, estão assim, estão batendo de frente com homens de Deus. E nós votamos neles por benefícios e não por causa da cruz. Então nós temos que orar pela política e ver bem em quem nós votamos, ver bem em quem nós depositamos nosso voto de confiança. Temos visto eles fechando as igrejas e abrindo outras coisas, dizendo que a igreja não pode abrir, mas pode abrir academia, pode abrir shopping, pode abrir, não sei, pode andar de trem com mais um monte de pessoas andando. A igreja não pode abrir. Prefeitos que não temem a Deus,
que não estão nem aí com Deus, que estão igual esse juiz iníquo. Eu não temo a Deus, não temo nem homem algum, mas por causa dessa viúva que me incomoda, aí igreja, incomoda em oração, incomoda, eu vou ceder. A igreja arrancou do poder algo que ia destruir a igreja, entre aspas, porque a igreja ela é indestrutível. Algo que queria privar a igreja de certas coisas, a igreja tirou do poder e colocou outra pessoa. Por isso que o inferno se levantou de tal forma no Brasil. Glória a Jesus Cristo, aleluias. Ore pela política brasileira, ore pela política deste mundo. Países comunistas, países socialistas, países ateus, países que não creem em Deus e perseguem a fé cristã. Ore por eles. Sinta, Tiago disse, transforme esse teu sorrisinho em dores, ele disse. Sinta as entranhas, sinta o gemido, sinta as lágrimas. Há quanto tempo você não sente isso, irmãos? Há quanto tempo quem está me ouvindo não sente isso pela live aí em casa? Há quanto tempo você não chora? Há quanto tempo você não sente a dor? A dor nem é sua, a dor é do teu próximo, e você está sentindo a dor dele em oração. Nós temos que orar e ter uma oração disciplinar, diária, separar um bom tempo para falar com Jesus, com Deus, com o Espírito Santo. Uma oração de qualidade, produtiva. Já viu orações infrutíferas, sem qualidade alguma? É aquela que a gente vai orar no cambalacho. Passou o dia inteiro fazendo não sei o que. Isso Deus falou comigo, irmãos. Aí no fim do dia, louco de sono, quer vir orar, caindo, bucejando. Uma coisa é eu vou orar na madrugada, aí eu sei que eu vou estar com sono, porque eu vou ir para a madrugada orar. Outra coisa é 1h da noite, depois de ver um filme, depois eu vou ali, antes de dormir, tirar um tempo. Deus nem ouviu a tua oração. Me mostra na Bíblia, irmão Luan. Te mostro. Se alguém recusa ouvir a lei, até as suas orações serão detestáveis. Provérbios 28:9. Se alguém não é obediente a Deus, está pouco se importando com a vida de oração, até as suas orações serão detestáveis a Deus. Detestável. As suas orações serão detestáveis. Se a tua vida de obediência não há disciplina, não há uma postura, não há nada, infelizmente, irmãos, Deus está dizendo: a tua oração é detestável. Mas vamos continuar aqui, irmãos. Apertou um pouco, apertou. Essas orelhinhas aqui é grande, irmãos. Imagina Deus puxando elas. Aumentou um pouquinho maior. Deus disse: vem cá, Lua, vem cá, quero falar contigo. Numa tarde passada, passei a tarde inteira em comunhão com Deus. Vem cá, quero falar contigo. Porque o fariseu ali, o fariseuzinho aqui, eu dou, faço, aconteça. Era eu. Não, eu oro, eu leio. Deus disse: ei, tu não faz é nada. Tu é o abaixo ali, ele disse. O pecador. Esse aqui é tu. Glória a Deus. E Deus disse assim: ó, coloca a disciplina em tua vida. Aí você vê alguém dizer assim: a minha fé é tão fraca, a minha esperança ela é fraca, a minha paixão por Cristo é tão pequena. Por quê? Por que a fé é tão fraca? Por que a esperança deste irmão é fraca? Por que a sua paixão por Cristo, o seu calor, o seu amor, a sua é fraca? Porque
não ora, não ora, não tem vida de oração com Deus, por isso que o seu amor está fraco, por isso que você está fraco, você está doente, precisando de cura, porque você não está orando, por isso que a carne está vencendo e você não está conseguindo ter uma vida piedosa diante de Deus, porque você não ora. Jonathan Edwards, todo mundo vai conhecer, foi o irmão da Reforma Protestante que pregou sobre pecadores nas mãos do Deus irado. Alguns aqui sabem da sua biografia. Ele orou 3 dias num monte exclusivo com Deus, 3 noites sem dormir. Depois pregou aquele sermão que avivou uma nação inteira. E nós não temos 5 minutos com Deus, não temos 10 minutos com Deus, meia hora então é demais. É muito tempo para estar com Deus. É muito tempo para estar com Deus. Tu vai fazer o que no céu então? Se a tua oração, tu diz para ti que é muito tempo para estar com oração com Deus, tu vai fazer o que no céu então? Tu não vai estar com Deus no céu. Glória a Jesus Cristo. E vou encerrar aqui, irmãos, que eu já estou me passando. Que a nossa oração seja intencional. Vou ler e vou encerrar. Regular, disciplinada, dependente de Cristo, que glorifique a Deus e seja alegre. Que seja um dever diário, como comer, beber, trabalhar. E contou-lhes a parábola sobre o dever. Dever, obrigação, obrigação. Às vezes eu repito demais, que é para nós memorizar isso. Por isso que tem retorno. Eu estou pregando para mim mesmo. Ministrei essa palavra lá no Santos Dumont. Estava eu, Neymar e a Sara. Estava uma glória. Estava uma glória o culto. Só eu e a irmã Sara e o irmão Neymar. Eu cantei, depois preguei. Irmão, estava uma glória. Estava uma glória. Glória a Jesus Cristo. Preguei na mesma tonalidade aqui, irmãos. Não é porque se tiver um aqui, vou pregar na mesma potência, irmãos. A mesma pegada. Não vai mudar nada a minha pregação por quantidade. Minha preocupação é a alma. É as nossas almas. Que seja a oração diária. Seja um dever nosso. Que seja um alimento nosso. Que seja o pão, a água que precisamos. E eu preciso fazer isso. Eu dependo disso. A minha vida cristã depende das minhas orações. Se você não orar, você está fadidado ao fracasso e à derrota, e a morrer espiritualmente. Todos os dias a minha carne se inclina a abandonar esta vida, porque vai de contra ela, e a deixar a oração por última opção. Faça igual o salmista Davi, no capítulo 5, e versículo de número 3, ele diz: pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor, pela manhã me apresentarei a ti e vigiarei. Não deixa a oração por última opção, que ela seja primícia no teu amanhecer. Como Davi disse: pela manhã vou me levantar e já vou me apresentar a ti, já vou falar contigo, e depois que eu falar contigo eu vou começar a vigiar, vou começar a cuidar, porque se eu não cuidar, o inimigo me tomba. Glória a Jesus Cristo. Glória a Deus. E vou encerrar neste versículo aqui, porque há muitos irmãos que estão ansiosos, e vou entregar a oração, a pregação.
Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, em ação de graça, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. A minha oração vai fazer que a minha mente, o meu coração seja guardado em Cristo Jesus. E eu vou ter paz na minha família, no meu serviço, no meu ministério, na minha igreja. Eu vou ter paz para a glória de Deus. Tessalonicenses 5,17. Orem continuamente. Orem continuamente. Quando Jesus falou assim: vai no teu quarto, ora em secreto. Quarto ali não é específico um lugar ali, um quarto realmente. Ele está dizendo: no teu coração há portas. Reserve no teu coração uma porta, um quarto. E ore. Ore. Ore a Deus. No teu serviço, no teu carro, aonde você estiver uma oportunidade, abra essa porta no teu coração e ore. Ore a Deus. Ore a Jesus Cristo. Entrego a palavra para o irmão Diego. Vamos colocar de pé nesse momento. Aleluia. Aleluia. A palavra foi pregada. O quão importante é a oração. E quão importante é viver em oração. O quão importante é estar sempre em oração, porque a oração vai nos dar base. A palavra vai nos dar base, mas a oração vai nos aproximar mais de Deus. E quantas pessoas estão se perdendo por aí, porque não tem orado, não tem buscado mais a graça de Deus sobre a sua vida. É tão importante nesses dias que estamos vivendo, é viver em oração, é buscar mais ao Senhor Jesus Cristo, é glorificar e buscar o Senhor em oração, pois é na oração que nós vamos encontrar o Senhor. Vamos orar, vamos falar com o nosso Deus nessa noite. Aleluia. Senhor Deus Todo-Poderoso, te damos graças, Senhor amado, pela tua palavra, Senhor, que foi aqui, Senhor, exposta a nossas almas, a nossas vidas, Senhor, esta espada penetrante, Senhor, que nos limpa, como diz a tua escritura, Senhor. Vós já estáis limpo pela palavra que eu vos tenho falado. E nós estamos limpos, Senhor, e alertados com a tua palavra, Senhor amado. Estamos cientes, Senhor, da tua palavra, Senhor, e queremos, Pai amado, nesta noite guardar aqui, Senhor, as palavras que foram expressadas e praticar elas, Senhor, na nossa vida cotidiana e diária. Senhor Deus Todo-Poderoso, a nossa igreja aqui, Senhor amado, devido, Senhor, a esta pandemia, Pai, não pode fazer a imposição de mãos, Senhor amado, a imposição, Senhor amado, que está escrita em Tiago, Pai, que o presbítero ora, Senhor, impondo as mãos sobre os enfermos, mas o teu Espírito Santo, Pai, vai de encontro a cada necessidade, Senhor, de cada um, Senhor, com o olho ungido, Senhor, e a sua presença, Pai, vai ali, Senhor, dando paz, Senhor, curando, libertando, ó Deus, tirando, Pai, levantando, erguendo, Senhor, capacitando, revigorando, Pai, cada irmão, cada irmã, Senhor. Coloca por terra, Pai, as diversidades, Senhor, coloca por terra, Senhor, as enfermidades, Pai, no culto desta noite, Pai, de unção, de libertação, Pai, eu ministro, Senhor, a cura divina, Pai, sobre cada um, Senhor, a cura no seu corpo, Pai, a cura no seu emocional, a cura no seu espírito, Senhor, a cura na sua alma, Pai, a cura, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, porque a tua igreja, Pai, por mais que fale, nós cremos em teus sinais, nós cremos nos atos do Espírito Santo, nós cremos, Senhor, nas maravilhas, nós cremos nos prodígios, Senhor, nós cremos que a tua glória, Pai, é capaz de fazer o sobrenatural de Deus em nós, e aquilo que nós não podemos fazer, o Senhor faz, e nos cura,
nos limpa, nos purifica, tira as enfermidades que o pecado traz, tira as enfermidades que Satanás coloca. Está repreendido em nome de Jesus. E damos uma ordem como igreja: sai deste irmão, sai desta irmã, leve embora consigo as suas enfermidades, as suas moléstias, os seus maus, as suas depressões, tristezas, insônias. Leva tudo embora em nome de Jesus, nome que está acima de todo nome, nome que é autoridade nos céus e na terra, nome que todo nome se sujeita à sua autoridade, nome que os anjos se sujeitam. Por isso eu oro nesta noite e peço a libertação em nome de Jesus, a cura em nome de Jesus, o milagre na vida deste irmão em nome de Jesus, na sua família, no seu trabalho, aonde estiver este irmão, esta irmã, na sua casa, ao vivo, me escutando. Esta igreja ministra a cura, a libertação na sua casa. Que Deus envie anjo, exércitos de anjos para te ajudar, te libertar em nome do Senhor Jesus Cristo, e fazer novo, restituir para a glória do seu